Alguém pode, inclusive, dizer: o pastor Lúcio é pregador de uma só mensagem. Alguém já fez esse comentário carinhosamente e com toda a razão. Com toda a razão. Mas eu digo, se realmente eu fosse pregador de uma única mensagem, a mensagem da cruz. Ser como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2:2, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Se realmente eu fosse esse pregador com mais profundidade, com mais realidade, com mais verdade, com mais iluminação em meu coração a respeito das verdades eternas do Senhor Deus Pai, na pessoa do Filho e o Espírito Santo nos revelando, nos convencendo, conforme João 16, 8 e 9. Muito bem. Mas esta palavra me incomoda. Esta palavra do novo nascimento. O pastor Lúcio prega novo nascimento. Gostaria que fosse esse verdadeiro pregador do novo nascimento. Nós pregamos o novo nascimento, mas falta-nos revelação e mais profundidade. É verdade. Mas é aquilo que até então o Senhor tem nos revelado graciosamente, amorosamente, gentilmente. João Batista, ele tinha um só tema: arrependimento. Arrependimento. Era um pregador de uma única mensagem: arrependimento. E a anunciação da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Agora, o que me chama a atenção para tratarmos esse vídeo é a questão que poucos citam sobre a nossa morte com Cristo. E isto inquieta o nosso coração e dos pregadores da cruz, os verdadeiros pregadores da cruz. Eles ficam tristes. Por quê? Porque normalmente essa mensagem é esquecida, é omitida, sobre a morte do pecador no corpo de Cristo na cruz. Eu quero só citar alguns textos para dizer a você porque você é um eleito de Deus para a salvação. Olha o que está dizendo aqui esses dois assuntos, sobre eleito e também sobre o assunto da nossa morte com Cristo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10 e 11. Primeiro, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles, os eleitos, obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Deve ser a nossa ocupação nos nossos dias sobre a vida dos eleitos. Nós vamos pregar para todos, nós não conhecemos, não sabemos, nós não somos o Espírito Santo e nem pretendemos tomar o lugar do Espírito Santo, e nem é possível. Mas como nós não sabemos, nós pregamos para todos. Mas olha a preocupação
a ocupação que Paulo tinha na sua mente e no seu coração sobre a vida dos eleitos. E ele se ocupava em pregação, anunciação. O apóstolo Paulo que mais falou sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a morte e ressurreição do pecador juntamente com Cristo. Não foi só ele. Pedro, em 1 Pedro 1,3, ele diz assim, olha que lindo, precioso, que versículo precioso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Onde nós fomos regenerados? Juntamente com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o Pai o ressuscitou e ressuscitou todos aqueles que foram crucificados, sepultados, juntamente com seu Filho Jesus Cristo. Não é esta verdade que deve ser anunciada e pregada? Você já creu que você já foi crucificado, você foi sepultado e você foi ressuscitado? Olha só o texto que ainda diz, fiel esta palavra, se, pode ser que não. Pode ser que eu tenha só crido que Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Ele distante. Mas a Bíblia vai além. Isso é verdade? Perfeitamente. Inegociável. Mas só isso? Essa é toda a verdade? Se já morremos com Ele, com o Senhor Jesus Cristo, também viveremos com o Senhor Jesus Cristo. Você já creu nesta verdade? E ainda mais, nós vamos ver outros textos. Em Romanos, estamos dizendo que o apóstolo Paulo é um pregador desse evangelho, do evangelho, não tem outro evangelho. Em Romanos capítulo 6, versículo 8, ele diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Eu faço a seguinte pergunta para mim mesmo, como que eu vou viver com Cristo se eu não morri com ele? Se a Bíblia diz que somente ele vive nos que morreram com ele. É lá na cruz. O velho homem foi com ele crucificado. Pense nisso. Reflita sobre isto. Será que nós não estamos engolindo gato por lebre? Desafio você e respeito a sua posição. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele, que também com Ele viveremos. Fomos, pois, versículo 4, olha só que verdade. Fomos, pois, sepultados com o Senhor Jesus Cristo, com Ele, na morte, pelo batismo. Mas que batismo foi esse? Água? Não. O batismo de Romanos 6,3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. É esse o nosso batismo de morte. Por isso que a Bíblia diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte, pela nossa identificação, pela nossa união na morte com Cristo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Como nós vamos ter vida nova se eu não fui sepultado com ele pela fé, sepultado e ressuscitado juntamente com ele? Aí ele morreu, ele ressuscitou, então eu sou salvo, eu tenho uma nova vida. Não nos parece que está faltando pontos para serem ligados? É simples o evangelho. É só dizer o que a Bíblia diz e pedir para que o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, nos dê fé nesta pregação. Porque a fé vem pelo ouvir. A pregação pela palavra de Deus ou pela palavra de Cristo, depende da tradução. Cristo fala da missão. Ele foi crucificado, ele nos atraiu e nos crucificou, ele foi sepultado, nós fomos sepultados e nós fomos ressuscitados juntamente com ele, pela glória do Pai. Que beleza, eu preciso saber disso para poder crer e descansar. Senão eu vou procurar de todas as maneiras ter uma vida nova no muque, na força, no suor, no desempenho. Sendo que eu posso fazer, desempenhar, trabalhar, servir, tudo fazer isto, depois que daquilo que eu fui presenteado pelo Senhor. Por aquilo que fomos presenteados. Sendo alcançados. E ainda ele diz no 5, porque se fomos unidos com o Senhor Jesus Cristo na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Não é simples? Não é claro? Você já creu que você foi crucificado? E lá na sua crucificação, seu velho homem foi com ele crucificado? Como que pode o meu velho homem ter uma experiência de morte se eu não fui crucificado? Eu creio que ele foi crucificado, ele foi ressuscitado, e se eu creio, eu tenho uma nova vida. Ah, é? Ele não te crucificou, não? O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Quem que precisa morrer? Eu. Quando? Quando ele me atraiu e Deus, o Pai, me batizou na morte de Cristo na cruz. Não fica simples? E não é poderoso? E ainda em Colossenses capítulo 2, versículo 11. Nele, em Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Agora, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com o Salvador Jesus Cristo, com ele, com o Salvador Jesus Cristo, no batismo de morte. Não vai sepultar quem não morreu. É o meu batismo de morte na morte de Cristo, na cruz. No qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé, mediante a nossa união, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Tão claro a palavra do Senhor. Tão claro. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Com ele, perdoando todos os nossos delitos. Depois o lindo versículo 14, cancelou nossa dívida,
acabou. Quantas vezes eu devo ouvir sobre isto? Eu ouço isso, estudo isso, leio sobre isso, medito nisso, busco direção do Espírito Santo há 40 anos. E cada vez mais brota um amor, uma gratidão, um louvor de lábios que confessam o seu nome. Maravilhoso. Fui sepultado, fui ressuscitado. Agora Cristo é minha vida. Não é isso que Paulo diz em Gálatas 2:20? Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Uma pessoa pode dizer estou crucificado com Cristo, sendo que ela tem a experiência de Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Ela pode dizer eu estou crucificado com Cristo, sendo que ela não soube disso. Como ela vai crer? Como ela vai descansar? Colossenses 3:3 diz: porque morrestes. Você já morreu? Eu não vou perguntar se você é um salvo, se você é crente. Você já morreu? Você pode dizer, eu sou um crucificado. Eu estou crucificado. Mas também fui sepultado e fui ressuscitado. Agora, na ressurreição, eu ganhei a vida de Cristo. Cristo é minha vida, para o meu viver, para a minha caminhada cristã. Vida de Cristo. Para um processo de santificação, o espírito da cruz. Santificação. Você já creu na sua morte e ressurreição em Cristo? Morreu o quê? O meu velho homem. O pecado. E os pecados pelo sangue eterno. Antes, agora e depois. Sangue eterno. Portanto, se um cristão, a nova criatura pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É confessar, é homologar, é dizer, Senhor, eu pequei, eu feri tua santidade, eu te neguei, eu te entristeci o Espírito Santo, estou arrasado. Esta é a vida do cristão de fato e de verdade, quem morreu com Cristo, quem foi morto com Cristo, quem foi sepultado com Cristo, quem foi ressuscitado juntamente com Cristo. Olha o outro texto em Gálatas 6,14. Longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E o mundo crucificado para mim, morto. Eu fui morto para o mundo. Onde? Quando aceitei a Jesus? Não é isso que a Bíblia diz. Você pode ter essa crença, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós fomos mortos para o mundo no corpo de Cristo na cruz. É uma nova vida sem a cruz? Não tem. A salvação sem a cruz? Não tem. O homem ser justificado sem que ele esteja crucificado com Cristo? Não tem. Romanos 6:7. Quem morreu, justificado está do pecado. Está falando de Jesus Cristo? Não, está falando do pecador. Este foi o versículo da minha conversão. Presbítero desde 21 anos de idade até 35. Líder da igreja, pregador, dava aulas comical. Mas com 35 anos, esse versículo explodiu no meu coração. Quem morreu, justificado está do pecado. Ora, para mim, quem tinha morrido é Jesus. Agora, esse versículo não está falando dele. Quem precisa ser justificado do pecado? Jesus nunca pecou. 1 Pedro 2:22. Ele nunca pecou. Quem pecou? Eu. Quem nasceu com o pecado? Eu.
para que eu possa ser justificado, é necessário que eu creia que eu morri para o pecado no corpo de Cristo na cruz. Quem morreu justificado está da natureza o pecado. Você já tem essa experiência? Você está vendo a necessidade de nós falarmos sobre esse assunto mais? Eu espero falar sobre esse assunto até o último suspiro da minha partida para o céu. Quem garante o céu? Aquele que me salvou. Quem garante uma vida salva em mim, em você? Aquele que habita em mim, em você. Porque maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Cristo é o poder de Deus. Na minha e na sua vida, se você já nasceu de novo, crendo na sua morte e ressurreição em Cristo. Se você não é um inscrito nesse canal, escreve. Aperte aí o sininho. E se esta mensagem é poderosa, você não pode deixar de passar pelo menos para mais 10, 20 pessoas. Não é isso? Amém. Comente.